Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Tribuno, o podcast onde cada convidado vai trazer um novo livro, seja de política, seja de temas adjacentes, filosofia, teologia, o que seja. Vamos falar sobre o livro no início do podcast, depois vamos abranger a outros temas, nomeadamente a política atual, seja política internacional, seja política nacional, seja economia, o que seja, e depois no final vamos concluir com uma opinião final sobre o livro, uma conclusão final sobre a ideia, e no fundo para concluir o podcast, que no fundo o foco principal será sempre o livro. Para o primeiro episódio tenho Beatriz Alpuim, militante do Chega, estuda Direito e é líder do projeto Intelectos, que vocês podem encontrar facilmente no Instagram, que é dividido entre vídeos curtos e artigos, né? Escritos também. Podem passar por lá. Então, o livro que vamos estar a falar hoje é A Arte de Não Ter Sempre Razão. E, portanto, Beatriz, eu começava com uma pergunta mais geral. Eu estava aqui a planear fazer-te uma pergunta mais específica, mas se calhar uma pergunta mais geral do que tens a dizer sobre o livro. O que é que achas, o que é que sentiste quando o leste? E no fundo é isso, qual é que é a tua opinião? Olha, e porquê é que o escolheste? Para já escolhi-o porque andava a pensar muito sobre as pessoas que falam demasiado donas de si e que pensam sempre que têm razão. Por acaso, não quero dizer que conheço alguém específico assim, mas já me passou muitas pessoas pela minha vida que acham que têm sempre razão em tudo, e como eu admiro muito a humildade, este livro foi logo, eu fui bem, não vou dizer onde é que comprei, fui à livraria e assim que vi este livro saltou-me logo à vista porque andava a pensar já bastante neste tema. Sobre o autor não há muito a dizer, porque pelo que sei esta é a primeira obra dele. Ele é um professor de filosofia, tem doutorado em filosofia, é professor de filosofia numa universidade dos Estados Unidos, se não me engano, e portanto é a primeira obra dele, não há muito a dizer sobre o autor. Isso até é mais um ensaio, não é? Não é tanto uma obra que, aliás, é um ensaio de oposição a um livro que até é mais famoso, que é um livro do Schopenhauer, que é A Arte de Ter Sempre Razão, mesmo quando não se tem, é o título assim, mais ou menos. Mas a realidade é que isso é um ensaio de completa oposição, porque enquanto que um diz que é preciso ter razão a todo o custo, ele diz que a arte de não ter razão, portanto, discorda dessa ideia, acha que o importante é utilizarmos o debate como um meio para aprendermos algo e tudo mais. Portanto, se calhar começo com perguntas mais específicas, se calhar. Há uma frase desse livro em particular que eu adorei, que é: não nos devemos escandalizar com a presença de ideias demasiado extremas, desde que não tentem subverter o jogo democrático. Tu concordas com esta visão? Achas que os extremos não podem ter espaço para falar no jogo democrático, mesmo que não gostem desse jogo? É assim, eu acho que meter como critério a existência de uma opinião mais extremada é completamente errado. Porque assim, é precisamente por estarmos numa democracia que não nos devemos escandalizar. Eu posso ficar chocada no sentido de não concordo nada com esta opinião extremada, nem sei como é que ela pensa isto, mas no final do dia nós temos de respeitar, e não é por ser mais extremada que não tem lugar dentro de uma democracia. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a pessoa que tem a opinião mais extremada não tem necessariamente de concordar com a democracia em si, mas a democracia em si tem de respeitar a pessoa que tem a opinião mais extremada. Tem de acolher a todo o custo. Portanto. Exatamente, não podemos querer a liberdade, defender a liberdade, sabemos que estamos na era das maiores liberdades de sempre, e depois escandalizarmos com uma opinião mais extremada. Quer dizer, ok, podes ter uma opinião extremada, mas só se respeitares o jogo democrático. Não é assim, quer dizer, se amanhã acordarmos todos e já acharmos que não é bem o sistema de governo que queremos, não é? Se amanhã todos acordarmos, se a soberania está no povo e se o povo já não quiser a democracia, então que assim seja. Agora, se me tiveres a dizer que temos de respeitar o jogo democrático, mais no sentido de respeitar a opinião do outro quando estamos a debater, perceber que ele tem a sua opinião e eu tenho a minha, aí, ok, entendo, mas isso são regras de jogo para todas as opiniões e não só as extremadas. Então deixa-me fazer um pouco de advogado do diabo e colocar-te essa questão de, por exemplo, supondo que de hoje para amanhã aparecia um partido fascista, por exemplo, podia e entrava no Parlamento com um lugar de deputado, vamos supor. Sim. Eras a favor que fossem aos debates e que participassem no jogo democrático? Claro que sim, até porque se as pessoas, até se podem escandalizar com a minha resposta, mas essas pessoas têm de pensar assim, quer dizer, se estamos numa democracia e eles têm lugar de fala e liberdade de o fazer, então têm obrigatoriamente de dar esse espaço a essas pessoas. E pensem assim, se eles são assim tão horríveis e tudo aquilo que eles dizem não faz sentido nenhum, então ninguém vai votar neles. Se eles realmente não forem aquilo que o país precisa, então o povo também não vai votar e
epá, têm lá o seu espaço porque estamos numa democracia, então não se escandalizem muito se eles não forem realmente o que o país precisa, à partida eles não terão assim tanto lugar. É um dos argumentos principais de quem defende essa teoria, não é? De quem, se a ideologia é assim tão má, Sim, acho que é dar espaço para completar, que a realidade é que vai acabar por correr mal mais cedo ou mais tarde. Bom, aqui outra pergunta que eu tenho é que, apesar de tudo, existe no livro uma crítica à filosofia para dar uma importância mais à técnica do que o argumento. A realidade é que é o que diz o autor, é o Desrosiers. Achas que é algo que se pode também aplicar à política? Ou seja, dá-se muito mais importância à técnica do debate do que propriamente à intelectualidade, ao próprio argumento em si, e, portanto, é algo de certa forma até desonesto? É assim, aquilo que o autor critica, na verdade, é um bocado até que acontece nos cursos de filosofia, seja em licenciatura ou não, até mesmo os livros que mais se vendem, ele diz que é sempre aquele lado que te ensina a ter técnicas de argumentação e como argumentar e deitar o adversário abaixo, coisas do género, e não propriamente ensinar a procurar, a pensar, a evoluir intelectualmente. É essa a crítica. E acho que sim, também podemos trazer para a política no sentido em que muitas vezes parece que dentro da Assembleia, mesmo se tu vires em direto e etc., parece que só estão ali a tirar farpas uns aos outros e muitas vezes o único objetivo é dizer este é o melhor partido, ou vejam como o meu partido é o melhor, esta ideia já era do nosso partido, e não ver qual é que é a lei que o país precisa, ou que mudanças é que o país precisa para ontem. Às vezes, em vez de conteúdo e de matéria, discute-se muito mais aquilo que é superficial e a técnica. Aliás, os debates no Parlamento é uma coisa super irónica, na minha opinião, que é, nós estamos a ver debates entre pessoas que estão a ser pagas para defender um lado. Portanto, não existe hipótese nenhuma ali de alguém mudar de opinião. Ou seja, o que acontece é, temos o Fábio Figueiredo, que é pago para defender um lado, e mesmo que concorde com uma ideia de que o outro está a dizer, e eu estou a dizer Fábio Figueiredo porque foi o que me lembrei, posso ser este como posso dizer outro. E o outro lado também está a ser pago para defender aquela ideia, portanto nunca na vida que aqueles debates vão levar a alguma coisa. Portanto, a realidade é que eles estão mais a falar para o público que está lá em casa e não propriamente para as pessoas que estão ali. E isso também dá para ver nos debates, na televisão, nos jornais, não é? Enquanto que os políticos, eles não estão ali para chegar a um ponto final. E eu até entendo, porque é assim, eles têm de fazer a sua propaganda e, se não, estando numa democracia, dependem do voto das pessoas e para ter o voto precisam de uma boa imagem política, só que nós não podemos ir nem para um extremo nem para o outro. E é o que o autor diz, a democracia morre no silêncio, mas também se pode perder, também pode descambar quando passa por uma conversa de surdos. Ou seja, já ninguém ouve ninguém, e aquilo, se tu reparares, às vezes um dos lados do debate diz alguma coisa e o outro nem sequer responde diretamente àquilo que a outra parte disse, só meteu ali um argumento em cima. Porque estão a falar para outras pessoas que nem sequer são os interlocutores naquele caso. Muito bem. Então, o que é que achas do papel das redes sociais na política? Porque também é um tema que aparece muito no livro, é um tema, aliás, este livro é bastante recente, daí o tema das redes sociais, nomeadamente a questão das câmaras de eco. Nós, quando estamos a vaguear nas redes sociais, seja Instagram, seja TikTok, o que for, a realidade é que o algoritmo detecta aquilo que nós gostamos, aquilo que damos like, aquilo que interagimos e inconscientemente aquilo que nós gostamos, que damos like e interagimos é coisas da nossa área política e, portanto, as contas que nós seguimos, as contas que nós damos like e tudo mais. E, portanto, quando nós estamos nas redes sociais, estamos no que se chama, neste caso, as câmaras de eco, que são, neste caso, câmaras, passa a repetição, onde os temas e os assuntos que nós concordamos e as visões que nós concordamos têm um eco desmensurado e têm uma audiência muito maior e, portanto, nós temos muito tendência, se calhar, a radicalizar-nos quando estamos a vaguear, quanto mais tempo estamos nas redes sociais. Qual é que é a tua opinião sobre isso? E achas que as redes sociais podem ter um papel positivo ou negativo? E esta questão das câmaras de eco, a meu ver, é inevitável porque todas as redes sociais têm algoritmos. Olha, eu acho que isto das redes sociais e das câmaras de eco é uma coisa muito perigosa, porque a malta pensa que se está a informar e não é bem assim. Às vezes está só a afundar no mesmo argumento, na mesma opinião que tem. E portanto é algo muito perigoso, porque tu, quando vais pesquisar algo nas redes sociais, não te aparece nada diferente do que aquilo que tu já pensas, não é? Só te dão palmadinhas nas costas e dizem sim senhor, tens razão, é quase isso. E portanto eu acho que as redes sociais têm um lado positivo para estares na atualidade, estares atualizado, mas depois não podemos descartar a parte do sentar o rabo na cadeira e estudar. Nós também precisamos de ler, também precisamos de ver a história, de ir às fontes e não só de vídeos curtos, porque é assim, há pessoas, por exemplo, o teu canal faz um bom trabalho, traz a atualidade, ainda mete a opinião, mas
há outros que aquilo não tem grande substância. Às vezes aquilo é um edit cheio de aura, como agora se diz, e a malta vê aquilo e pensa, ok, vou concordar com isto, e afinal aquilo nem tem conteúdo nenhum. E isso é muito perigoso, porque estão ali num loop e às vezes, imaginem, em vez de estarem a crescer, pensam que estão a informar-se, não, só se estão a afundar. Obrigado pela parte que me toca. E para além disso, eu acho que é uma desculpa que as próprias pessoas dão a si próprias. Eu acho que quando estamos a falar de agora estou no TikTok, mas o conteúdo que eu vejo é político. É quase uma desculpa para as pessoas que estão, não queria estar a usar esta palavra que é muito forte, mas viciadas no TikTok, nos vídeos curtos, na dopamina fácil, e portanto quando se está neste conteúdo, mas eu estou-me a informar, estou a ver conteúdo político e não tem nada a ver com informar. Exato, e aquilo que eles estão a fazer é apenas a ficar uns papagaios muito bem treinados, que é eles ouvem slogans e vão repetir slogans e frases que ouviram e que nem sequer têm propriedade naquilo porque não pararam para pensar. As ideias já lhes chegam mastigadas e depois eles só debitam quase como uns papagaios. E nós temos de ser, como o autor até dá esse exemplo no livro, umas pequenas abelhas, que é, vamos de flor em flor, vou buscar a informação aqui, ali, acolá, e depois eu faço o meu próprio mel, que seria a minha própria opinião. Isto não quer dizer que temos de ser uns bananões e que temos de ser moles na nossa opinião. Não, nós temos de ter uma opinião firme, mas ser flexíveis o suficiente e humildes o suficiente para nos adaptarmos se for necessário. E não vai ser nas câmaras de que vamos conseguir isso. E, portanto, aqui cada flor seria alargar aquilo que é o nosso repertório, digamos assim, alargar... não quer dizer que eu em cada flor tenha de concordar com a opinião do outro, mas informar-me, observar, ver o outro lado, para depois ter opiniões ainda mais fundamentadas. E aliás, agora esqueci-me o que é que eu ia dizer, mas já me lembrei. Se olhares para os debates que tens, por exemplo, nos comentários e nas publicações políticas das redes sociais, muitas vezes o que acontece é quase um teatro, ou seja, tu tens alguém que lança uma opinião, normalmente que não concorda com o conteúdo do vídeo, e por isso é que as pessoas comentam, é muito mais fácil uma pessoa que não concorda comentar do que uma pessoa que concorda, e depois a resposta ao comentário é o argumento principal que ela ouve nos seus... Porque existe sempre um argumento principal, ou dois no máximo, para aquela ideia. Mas depois, como não houve o outro lado, quando esse argumento é rebatido, já não sabe como é que há de responder. Portanto, acaba por ser um debate muito fraquinho, e isto nas redes sociais é sempre assim, vocês podem confirmar. Mesmo nos meus vídeos, alguém lança uma teoria que não concorda com o meu vídeo, alguém há de lá responder a dizer, então, mas isto e assim e assim. E depois, se por acaso a outra pessoa responde, já não sabe como é que há de responder a seguir. Achas que esta abordagem funciona em debates assimétricos, ou seja, fazendo agora um pouco de advogado do diabo contra esta ideia, apesar de eu concordar de certa maneira? Neste caso nós estamos num debate político, por exemplo, as eleições legislativas, está o André Ventura a debater com o Luís Montenegro. Esta ideia se calhar não vai funcionar, ou seja, esta ideia muito purista de que o importante do debate é nós moldarmos a nossa opinião para estarmos cada vez mais perto da verdade, isso talvez não passe confiança a quem vai votar. Eu acho que a confiança, por exemplo, para quem está a ver na televisão, é este senhor é seguro de si, esta personagem política é segura de si, portanto eu vou votar nela porque tem convicções e tudo mais. Ou seja, não achas que existe um pouco um contrassenso, até porque uma das partes pode estar de má fé, não é? Portanto, a realidade achas que este contrassenso consegue ser semelhante à política atual, ou consegue entrar na política atual? Assim, eu acho que não, mas deixa-me explicar que eu acho que quando uma das partes já vai de má fé, então aquele debate já não vai ser um debate honesto. Neste caso eu acho que vão as duas, não é? Porque a realidade é que todos os partidos querem ganhar, ainda para mais os maiores que têm a mesma possibilidade de ganhar eleições e têm experiência mediática. Por isso é que eu nem sempre concordo quando dizem em que em certo debate ganhou certa pessoa. Não é bem assim. Pronto, não é nem 8 nem 80. E isto é mais, se calhar, um tema que nós conseguimos aplicar para verdadeiras pessoas que querem evoluir, estudar e desenvolver o intelecto, e não pessoas que estão na política. Não sei se me entendes. Porque a política em si, como matéria, é algo muito bom de estudarmos e é super importante. Agora, informarmos-nos em debates, ou seja, o que eu quero dizer com isto é que se calhar este tipo de argumentação mais honesta é um bocado difícil de trazer para a política porque há sempre o jogo de interesses. Mas se por acaso houver uma pessoa de boa fé nesse debate, mas se for só uma e a outra já tiver de má fé, esquece, é impossível que aquele debate seja um debate honesto, porque ele não está a ouvir o que tu estás a dizer. Os argumentos que ele está a dar não é para te rebater a ti, é para continuar ali a trazer todas as cartas que ele tinha na manga e para ficarem as pessoas que estão a ver a televisão assim, fogo, ele é mesmo o maior, ele sabe mesmo o que é que está a falar.
e não é assim. E, portanto, não acho que se consiga debates honestos quando um lado já está de má fé, e isso ainda quase mais impossível seria na política. Então, passando agora, voltando para o perfil, neste caso do utilizador, neste caso do eleitor, que neste caso acredito eu que seja o perfil a que se refere esta ideia e este ensaio, achas que é mais um problema, na visão das pessoas que estão nas redes sociais e tudo mais, é mais um problema intelectual de não saberem o suficiente, ou é mais um problema psicológico de quererem ter sempre razão, independentemente do que saibam? Olha, eu acho que é um bocadinho dos dois. É um problema dos dois lados. Será mais intelectual, porque à partida, se é uma falta de estudo, se é uma falta de desenvolvimento intelectual, à partida será então um problema maioritariamente intelectual. E tu muitas vezes já deves ter reparado em pessoas que elas são muito boas amigas, são boas ouvintes, têm a percepção do outro, e portanto parece que ali na parte psicológica está tudo no lugar, digamos assim, mas depois partem para um debate e parece que perdem essas qualidades todas, não ouvem o outro, só querem sair de lá com razão, e portanto parece-nos que é um problema mais intelectual, mas eu acho que às vezes, e não querendo parecer que sei muito de psicologia, mas eu acho que às vezes é um problema também psicológico, porque repara, há pessoas que fazem da sua opinião a sua personalidade. E depois fica muito difícil debater com elas, porque tu não podes dizer que não concordas ou meter ali um bocado em causa que ela não acha que está a evoluir ou a desenvolver novos argumentos. Ela acha que está a ser atacada, pessoalmente. E, portanto, para uma pessoa fazer da sua personalidade, por isso simplesmente a sua opinião, se calhar falta ali alguma coisa e se calhar há ali alguma questão psicológica. Mas lá está, como eu não sou entendida em psicologia, também não quero inventar coisas, mas parece-me que é um bocado um problema dos dois lados. Quase até um problema de ego, talvez, não é? Sim, é muito um problema de ego. Aliás, o autor fala bastante na humildade como controle do ego. Ele diz até que as pessoas verdadeiramente inteligentes são necessariamente humildes, porque é a capacidade, ou seja, é a humildade que lhe dá a capacidade de se pôr em causa. E quando se mete em causa, é aí que lhe abre um espaço para perceber, ok, será que é mesmo isto? Será que eu estou a ir pelo caminho certo? E só assim se evolui, e por isso é que é verdadeiramente inteligente. E o autor até tem como solução para estas pessoas que querem sempre ter razão o antídoto da humildade. Passando agora para a política mais geral, mas ao mesmo tempo pegando no livro, o que é que tu achas dos debates hoje em dia? Porque a realidade é que seja presidenciais, seja legislativas, existem muitas críticas aos debates, isso é absolutamente um facto, e portanto quando vemos, por exemplo, debates de 1 hora, que mesmo assim nem chega a 1 hora, só os maiores, o PS, PSD, o PS chega, ou o que seja, é que tem mais ou menos 1 hora. Temos debates de meia hora, se calhar nem tanto entre os partidos mais pequenos, onde os temas são escolhidos pelos próprios jornalistas, não existe liberdade nenhuma e o tempo está todo cronometrado. Achas que os debates hoje em dia são positivos ou negativos para a democracia ou para o conhecimento do eleitor? E isso mudavas alguma coisa e o quê neste caso? Olha, eu para já mudava, mas lá está, isto vai sempre ser muito complicado, porque principalmente a questão mediática precisa destas coisas, destes conflitos, e a política é muito um conflito. O problema é que há conflitos mais vantajosos do que outros. E depois, pronto, isso é uma questão muito difícil de se mudar, mas o que eu mudaria seria talvez o tempo. O tempo, não deveria haver um tempo, mas lá está, isto entra logo em conflito com aquelas regras dos canais, etc, etc. E depois tem as séries e as novelas a seguir, A portanto seguir, não podem demorar que a muito. Dona Maria precisa muito de as ver, e portanto, lá está, é sempre um bocado complicado. E é por isso que também este livro, ok, é muito bonito no papel, mas nem sempre se consegue trazer à realidade, porque não dá. Como é que as pessoas vão estar ali sem temas definidos pelos jornalistas? Sei que também era uma coisa que eu mudaria. Sem um tempo contado, fica muito complicado, e as pessoas também precisam do voto do eleitor. Claro que o objetivo final daquele político que ali está é nada mais, nada menos que sair dali com uma boa imagem. E portanto é muito complicado. Eu mudaria talvez essas duas partes, mas tenho a plena noção que é muito mais bonito no papel do que na aplicação do dia a dia. Mas aquilo que o autor critica também não é o sair de lá a ganhar, porque desde que a pessoa tenha ido com vontade de ser honesta ali e não só derrubar o inimigo, se ganhar, está na melhor das posições. Ou seja, ele não critica essa conclusão
critica é se isso for a sua vontade única e exclusiva. Portanto, achas que o problema seria, não só, mas em grande parte da própria comunicação social, que tem os seus interesses para além do debate? Sim, porque imagina, se calhar na Grécia Antiga eles estavam lá a falar horas e horas e chegavam-se a conclusões muito maiores, tanto que agora chega-nos obras tão ricas e agora não, é tudo contado, é tudo para a imagem. Mas aí não havia novelas. Isso aí não havia novelas para a Ana Maria ver a seguir. Se calhar o problema é as novelas. Então vamos manter nesta questão dos debates. Qual é que tu achas que são os temas mais importantes quando estamos a falar dos debates? Por exemplo, fala-se muito de economia, saúde, acho que esses são absolutamente principais e básicos. Agora, uma questão que eu vi nas eleições legislativas, não presidenciais anteriores, peço desculpa, foi a questão de todos os debates ficaram quase monopolizados pela questão das cheias, ou seja, tínhamos um debate de meia hora e 15, 20 minutos era a falar sobre as cheias. E isto é a opinião pessoal minha enquanto espectador e portanto queria saber também a tua opinião. Eu sinceramente não quero saber quando vou votar qual é que seria a opinião dos candidatos sobre as cheias, até porque estamos a falar de candidatura presidencial e portanto o Presidente não é apesar de tudo, é ali um órgão mediador, portanto não é propriamente executivo como é o Governo, e portanto estamos a falar de um debate, ou 20 minutos ali quase que se perdem, porque, mas é um tema que está na ordem do dia, mas a realidade é que estamos a falar de um tema que diz-se uma vez e não é preciso dizer outra, porque a opinião das cheias é a mesma, portanto estamos a falar até de uma coisa bastante elementar que eu acho que eles todos concordam, que é as pessoas não devem morrer, as pessoas não devem perder a sua casa, as pessoas não devem ter essas dificuldades na vida, obviamente. Portanto, achas que, por exemplo, se existir no meio de uma campanha eleitoral temas assim muito emergentes, achas que eles devem ser falados assim en passant, ou achas que deve existir um condicionamento dos debates consoante o mediatismo que existe e consoante os assuntos que existem? Olha, eu acho que não devia ser nada consoante o mediatismo. Assim, eu até acho que cada um dos candidatos devia obrigatoriamente dizer a sua opinião ali de 10 coisas super importantes para o país e que realmente se iriam a pôr em prática, não no sentido de o que prometes tens de fazer, que isso também à partida seria o básico, mas ou seja, aquilo que tu vais falar é realmente aquilo que tu no dia-a-dia do exercício, por exemplo, de seres Presidente da República, no exercício dessa tua função, normalmente tu fazes X coisas. Ok, então nós vamos precisar de saber como é que tu ages quando estás a fazer esse conjunto de obrigações próprias de alguém que tem o cargo de Presidente da República. Ok, passando para temas que também estão na ordem do dia, é um bocado um contrassenso com o que eu disse agora anteriormente, mas obviamente não há como fugir à reforma laboral, neste momento é o tema mais emergente da política. Estamos a gravar isto vai sair daqui a 2 ou 3 semanas, mas a realidade é que estamos a gravar isto no dia de uma greve geral, e portanto, dia 3, e portanto queria-te perguntar qual é que é a tua opinião sobre a reforma laboral, se achas que a proposta do PSD, não te peço para falar em detalhes, mas achas que a proposta do PSD é positiva no sentido em que precisamos de uma liberalização do mercado de trabalho, se achas que a proposta do Chega, que na verdade é o principal negociador neste momento com o PSD, se as propostas do Chega são legítimas, neste caso baixar a idade da reforma, se achas que isso é fazível ou não, e portanto qual é que é a tua opinião sobre isso? Assim, isso de baixar a idade da reforma é um bocado complicado, não sei se temos capacidade para o fazer já. Em termos financeiros, não é? Sim. Portanto, em termos, vamos lá, morais, achas que seria fazível? Sim, em termos morais, claro que é assim, nós olhamos e pensamos, uau, que boa medida, o problema é como é que o vamos fazer, porque em termos morais, claro que sim, uma pessoa que está farta de trabalhar já há imenso tempo, se calhar chega ali àquela idade, já merece o seu descanso. E, portanto, em termos morais era uma ótima proposta. O problema é a prática, que ainda não vi bem o partido a meter na mesa como é que se iria fazer a 100% esse caminho. Até porque há muitas contas, muitas delas erráticas, porque a economia é uma ciência mais social até, nem tanto matemática e numérica, e portanto a realidade é que seria um custo de 2 mil milhões por ano, e portanto seria algo até um pouco... não sei, fazível. Se fosse possível, eu seria obviamente a favor, e acho que toda a gente, porque se tivéssemos dinheiro infinito, obviamente toda a gente se reformava quando se devia reformar, mas é uma questão que é preciso ver. Tenho aqui outra questão da atualidade. A verdade é que estamos num tempo baixo da política portuguesa, portanto também não há muitas questões para falar. A Dinamarca hoje, a Dinamarca é conhecida por ser muita gente socialista diz que a Dinamarca é o
o maioral deles. Portanto, diz que em termos económicos é o que queriam fazer, porque existe muitos impostos apesar de tudo, mas ao mesmo tempo existe uma liberalização de empresas. Portanto, é ali um modelo um bocado híbrido, mas que apesar de tudo funciona. Os países nórdicos são muito famosos por ter uma boa qualidade de vida. Portanto, não sei se tens muita opinião sobre isso, mas achas que em termos económicos achas que estamos bem como estamos? Devemos baixar os impostos para acelerar a economia, ou o inverso? Achas que devemos subir os impostos? Tens opinião sobre isso? Imagina, eu acho que baixar os impostos é assim, nós pagamos muito de impostos e depois a malta diz, ok, pagas muito de impostos, mas tens serviço de saúde, tens os transportes, etc, mas isso funciona. Tipo, as grávidas... Eu acho que não. Pois, é assim, nós estamos a pagar imenso e as grávidas ficam à porta, às vezes dão à luz nas ambulâncias, uma pessoa quer ir ao hospital e está lá horas, as próprias escolas são o que são, ainda há pouco tempo mal tínhamos professores, então é assim, ok, pagas imenso, mas depois tens estes benefícios todos que não tens noutro país, que noutro país terias de pagar, ok, mas noutro país eu pago e tenho o serviço completo. Enquanto que aqui tipo, estamos a pagar imenso, se calhar com esse dinheiro tu pagavas realmente, por exemplo, num privado, ou pronto, o privado também tem os seus problemas, mas se fosse noutro país, tu pagavas e tinhas aquele serviço bem fornecido, enquanto que aqui há problemas já na escola, na educação pública, até nas faculdades, nos hospitais, então quer dizer, a gente paga imenso e não é propriamente para ter na justa medida aquilo que a gente paga. Certo, eu também acho isso, acho que seria moralmente correto a quantidade de impostos que nós pagamos, termos serviços que sejam diretamente proporcionais àquilo que nós pagamos, era a palavra que me estava a faltar. Bom, acho que podemos voltar ao livro para terminar. O livro no fundo critica a ideia de ganhar discussões, não é? Mas isso não entra em choque com a própria natureza política e mediática, ou seja, isto é um bocado parecido com a pergunta que eu te fiz anteriormente, mas a realidade é que nós neste momento temos não só partidos e líderes partidários, mas desde juventudes partidárias que querem ter um lugar na política. E eu digo isto, todos os partidos, seja Chega, PSD, PS, toda a gente que está numa juventude partidária, em princípio quer ter um lugar, ou quer ter mais fama política, ou quer fazer networking, que é esse o objetivo das juventudes partidárias, para além do divertimento, evidentemente, e dos eventos. Portanto, achas que este livro tem, ia dizer razão de ser, mas razão de ser obviamente que existe, mas achas que é possível as personagens políticas ou as personagens políticas emergentes, as promessas políticas, aprenderem alguma coisa com o livro e ao mesmo tempo aprenderem alguma coisa com o Schopenhauer, neste caso a arte de ter sempre razão? Olha, para já esclarecer que eu acho que ele não critica o ter sempre razão, desde que tu o faças de uma maneira correta, aos olhos do autor. O problema não é sair lá com razão, é mesmo tu já ires só a pensar em ganhar. E é assim, eu sei que de uma forma muito difícil isto poderia ser feito, eu sei que seria muito complicado, até pela natureza humana, mas não é impossível de todo e a política pode ter muito a aprender com este livro, sim. Com o outro também, no sentido em que pode trazer benefícios, mas lá está aí, para o autor ler o outro livro e aplicar o outro livro, já seríamos os obstinados, como ele chama. Ele faz uma separação entre filósofos e obstinados. O obstinado seria aquela pessoa que vai para o debate, às vezes nem estudou, mas ele sabe técnicas de argumentação, então safa-se, digamos assim. Ele mete o seu ego em cima daquilo que é o desenvolvimento intelectual, só vai para lá para ter razão, enquanto que o filósofo ele procura aprender e nada mais do que isso, e procura pensar. E portanto ele faz logo esta separação. E na política vai ser sempre muito complicado aplicar isto, mas era muito bom que o aplicassem, porque se calhar às vezes problemas que temos já há anos teriam sido já solucionados muito mais rapidamente, porque em vez de estarmos num jogo de futebol com amor à camisola e ver qual é que é o melhor partido, já teríamos nos sentado todos ao mesmo tempo para resolver qual é que é o problema e meter essas coisas de lado. Muitas vezes os partidos ganhariam mais se juntassem, até porque a nível de maiorias dá jeito, se juntassem... Neste momento dá muito jeito. Exato, ainda por cima para a Constituição e tudo mais. Mas não, o problema é que focam-se sempre em ser o tal obstinado, como diria o autor, e fica muito complicado. Agora, se estiveres na política, se fores uma pessoa que vai para os debates e que o faz de forma honesta e ainda assim saíres de lá a ganhar, então não é isso que o autor critica isoladamente, o ganhar. Aí tu estás na melhor das posições, fizeste o que tinhas a fazer e ainda assim saíste lá a ganhar. Agora, eu também acho que é preciso cuidado quando afirmamos quem é que ganha. Porque eu posso ver o mesmo vídeo e dizer, olha, eu acho que o André Ventura ganhou, e tu dizes, não,
Mariana Mortágua é que ganhou. E não é nem 8 nem 80. Não, para um ganhar, eu não acho que seja necessariamente preciso o outro perder, até porque eu vou ver um corte daquele debate e a minha câmara de eco diz: olha, este aqui é que teve razão. E tu E vês se calhar nem outro, viste o debate e pensas que aquele é que eu ganhou. nem vi o debate e lá está. Outra vez, o quão perigoso é as redes sociais nesse sentido. Muito bem, agora então para terminar, falaste aí de que és a favor dos que os partidos se entendam uns com os outros em matérias elementares e, portanto, temos também um tema que está a emergir, que é a questão da Constituição. O PSD, ou ontem ou anteontem, disse que estaria disposto, mais para o final do ano, a negociar com o Chega uma revisão constitucional e, portanto, queria-te perguntar se és a favor e se tens algum ponto em específico que achas que é preciso mesmo alterar na Constituição. Olha, para mim, para além daquelas questões económicas, já desde logo o preâmbulo. Aquilo, as pessoas dizem que não tem importância nenhuma, mas é assim. Tem, já foi usada como ferramenta hermenêutica, mas continua. Pronto, é assim, claro que se calhar não serve o preâmbulo, até onde eu sei. Imagina, ninguém vai pegar numa lei e o Tribunal Constitucional, por causa do preâmbulo, dizer que declarar inconstitucionalidade por causa disso. Ou seja, nesse sentido pode-se argumentar que não tem assim tanta importância, mas eu acho sim que tem. E mesmo que seja simbólico, podemos simbolicamente retirá-lo da Constituição. Portanto, eu acho que o argumento continua a ser... Simbolicamente retirar, exatamente. Exatamente. Não, mas é claro que tem importância, quer dizer, então a bandeira portuguesa também não tem qualquer tipo de autonomia para agora meter uma lei constitucional ou inconstitucional com base na bandeira, mas quer dizer, se me puserem aquilo ali, mudam para uma coisa horrível, eu vou reivindicar, eu vou dizer, olha, isto é um símbolo nacional, é impossível que façam isto com a bandeira. E portanto, para mim é a mesma coisa, e vejam o quão positivo é quando os partidos se juntam, no caso o Chega e o PSD. Imagina se agora o PSD não quisesse colaborar. Era todo um trabalho até chegar agora a esta... Seria impossível, neste momento ser o PSD seria impossível. Seria impossível, completamente impossível. Portanto, lá está, mais vale pararem de atirar farpas uns aos outros e às vezes trabalhar um bocadinho mais para alguém comum. Muito bem. Em termos de... Falaste aí em bandeiras e, portanto, já agora vou-te perguntar. Foi há pouco tempo aprovado a ideia de, em câmaras municipais, na Assembleia da República, no Parlamento, não se poder hastear bandeiras que possam ter alguma conotação a sociedades ou então a movimentos, neste caso bandeiras LGBT, seja alguma religião e tudo mais. E apenas a bandeira portuguesa é que pode ser hasteada. O que é que tu achas disto, no fundo? Eu acho que faz todo o sentido. Nunca que Casa da Democracia deve ter lá outro tipo de bandeiras que não, no máximo, da União Europeia, mesmo assim. Mas a União Europeia está em todo o lado, até Pois. quando o Primeiro-Ministro fala para a televisão, está sempre lá atrás da bandeira portuguesa e a bandeira da União Sim. Europeia, essa nunca falha. Ou seja, tem de lá estar a nossa bandeira e mais nada. Primeiro porque aquilo tem de ser imparcial. Nós não podemos estar a favorecer, seja o que for, é assim, tudo bem, temos liberdade de sermos o que quisermos e, enfim, podem hastear essas bandeiras em casa, não precisam de ter ali à frente toda a gente. Hastear as bandeiras em casa é bom. É bom, pronto, eu acho que era perfeito. Se quiserem meter a bandeirinha LGBT em casa, por mim, ótimo. Mas lá está, temos de ser imparciais. Até porque a própria bandeira europeia não é tão imparcial como isso. A União Exato. Europeia tem um plano a longo prazo e muitas vezes pode haver portugueses que não concordam. Portanto, a verdadeira opinião imparcial ou a verdadeira bandeira imparcial é sim apenas e só a portuguesa. Exatamente, se é lá dentro na Assembleia da República que se decidem todas estas coisas, não é? Por exemplo, casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ok, teve de sair uma lei para permitir isso. Mas porquê é que lá fora está uma bandeira? Então quer dizer que muito provavelmente vão aprovar a favor? Não, tem de ser imparcial. Lá apenas tem de estar a bandeira de Portugal. É uma contradição, isso é algo que tem de ser isento, é o Parlamento e isso os portugueses é que escolhem. Bom, acho que chegamos ao fim. Agradecer-te por teres aceito o convite, por ter vindo aqui conversar comigo. E no fundo é isto, pessoal. Espero que tenham gostado do primeiro episódio do Tribuno. Para a semana irá sair com outro membro do Intelectos. Digo mais uma vez, se quiserem ver os vídeos ou ler os artigos do Intelectos, estão absolutamente à vontade. E no fundo é isto. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Obrigada.